Boa tarde, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, que o Espírito Santo de Deus nos derrame um pouco de unção e sabedoria para o conhecimento da palavra dele, que a gente podemos compartilhar um minuto, alguns minutinhos da palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Newton, sou evangelista, sou também professor de teologia bíblica avançada e professor de ensino bíblico. Eu gostaria de falar para vocês sobre esse vídeo, sobre umas questões e umas perguntas que chegam para mim através dos meus alunos, através do povo mesmo que vive na rua, o povo mundano, vamos dizer assim, e também do meio eclesiástico, o povo também convertido no meio eclesiástico. E gera essa dúvida na cabeça deles, essas perguntas, e eles me questionam, perguntando para mim, o motivo. E um desses motivos, acho que até vocês mesmo aí de casa deve já também ter passado pelas suas cabeças, ou já deve ter ouvido sobre isso. Será que realmente a gente necessita de uma igreja? É a pergunta. Será que realmente a gente necessita ir numa instituição religiosa, ter uma instituição religiosa, fazer parte de uma instituição religiosa? Eu gostaria de dar a resposta para vocês, mas antes explicar que a minha resposta é totalmente bíblica, é 100% bíblica, nada do ser humano, é tudo da palavra de Deus, tudo através do Espírito Santo de Deus. Também tem a minha opinião, eu vou expressar ela no final, mas a principal base de tudo é a palavra de Deus. Então, respondendo pela palavra de Deus, eu queria te dizer para você que acha que não precisa de igreja, você que acha que servir a Deus basta trancar no seu quarto e orar secretamente, como ele menciona, você está enganado. Porque realmente necessitamos de uma igreja. Eu vou explicar o porquê que a palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Hebreus 10, 25, está dizendo assim, que não abandonaremos a tradição de nos unirmos como igreja. Lá em Hebreus 10, 25 fala isso, para não abandonarmos a tradição de nos unirmos como igreja. Segundo procedimentos de alguns, para motivar os outros, que a gente serve de exemplo para motivar os outros. E outra, para você ouvir uma palavra de Deus, para você realmente louvar a Deus, em coletividade, porque o cristão ele não é único, ele não é uno. O cristão ele tem que ter coletividade, ele tem que conviver no meio das pessoas, de outros cristãos, ou até mesmo de quem não seja cristão. O cristão ele tem que ser assim, ele é passivo para conviver no meio disso. Ele não pode ser aquele cara que solitário, que vive sozinho. Aí você já não está fazendo parte da igreja de Cristo. Sinto muito dizer isso para você, se você pensa isso, se te ensinaram dessa forma, está errado. Porque em Coríntios, 1 Coríntios 12, 12, também tem uma passagem, se eu me recordo, é isso mesmo, 1 Coríntios 12, 12, estão dizendo que a gente é como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Um membro só não faz o corpo de Cristo. Uma mão não faz o corpo de Cristo. Uma perna não faz o corpo de Cristo. O pescoço, quer dizer, a cabeça não faz o corpo de Cristo. Teremos que unir os membros para poder formar o corpo de Cristo, que é a igreja. E Deus sempre adorou a igreja. Deus nunca foi contra a igreja. A gente pode notar quando destruiu o templo de Jerusalém, tanto que Deus ficou comovido com isso, E foi reerguido o templo novamente, E Deus pediu, já desde o Antigo Testamento, que Ele queria habitar no meio do povo. Queria que fizesse o tabernáculo, que fizesse aquele templo para Ele poder habitar no meio do povo. Foi Ele mesmo que pediu isso.
Muitos usam aquela passagem de Abraão, né, que Abraão, Melquisedeque, Abraão fez um pacto com Deus, né, fez um acordo com Deus, que não tinha igreja, que ele recebia diretamente de Deus, que ele precisava fazer. Eu já ouvi muita gente falar isso para mim, entendeu? Não tem nada a ver com Abraão e Deus. Essa aliança que Abraão teve com Deus, né, foi uma aliança que ele fez. Nessa época ele falava realmente com Deus, ele ouvia Deus, né? Ele prestava o que Deus fazia para ele. E Deus não pediu para ele fazer tabernáculo, não pediu para ele fazer templo, né? Foi no andar da carruagem, foi no procedimento da tradição, né? Que isso foi gerando, aconteceu, né? Que Deus pediu para fazer esse tabernáculo e que ele ia habitar no meio do povo, né? Depois Jesus veio, já na nova aliança, né? Jesus veio para nos salvar do mundo pecaminoso, para nos tirar, ter alguém para a gente poder interceder por nós e nos livrar do pecado, que é o fogo eterno, né? Da morte eterna, morte espiritual. E através dele, ele mesmo mencionou isso, que a gente necessita realmente dessa igreja, necessita de estar junto, de fazer uma coletividade, uma oração em coletividade, tanto sozinho como em coletividade, uma pregação, ouvir em coletividade, né? Seria vazio você sozinho ou você e mais um e não programar o evangelho que Cristo pediu para nós. Realmente Cristo pediu isso para nós, para o evangelho ser propagado, ser aumentado, né? Então, para ele ser isso, para ele fazer essa linhagem, temos que ter a igreja, que é através dela que a gente consegue converter os membros, chamar os membros para ir. E outra, é o lugar que a gente se sente à vontade, é o lugar que você faz a tua, vamos dizer assim, eu não curto muito o nome Santa Ceia, né? Porque essa palavra nem na Bíblia tem Santa Ceia. A palavra que tem na Bíblia é a palavra Kiddush, né? A palavra Kiddush, que Abraão fez com Melquisedeque, desde de antigamente até hoje, no momento de Cristo, né? No momento que Cristo esteve aqui com os discípulos. Então essa palavra Kiddush é a Santa Ceia, né? Que todo mundo faz quando uma vez por mês se reúne para fazer. E a gente necessita disso. A gente necessita de estar junto nessa comunhão, junto com os irmãos. E então essa é a passagem que a palavra de Deus ensina. Vocês vão ver em Efésios, em Provérbios, em vários lugares que falam que realmente o cristão mesmo necessita de uma igreja, necessita desse corpo, dessa comunhão entre irmãos. E a outra, que é a opinião minha, né? Segundo a opinião minha agora, eu gostaria de indicar a vocês. Como assim? Se você não tem uma igreja, procure uma. Faça parte de uma. Peça ao Espírito Santo de Deus. Ore, jejue, dedique a Ele, que Ele vai mostrar o caminho para você. Ele vai te mostrar o lugar certo para você se edificar, o lugar certo para você levar a sua família, para crescer junto a tua família com você. É tão triste quando você vê essas famílias que um é da igreja, 4, 5 é do mundo, trazendo dor de cabeça, trazendo coisas erradas, fazendo coisas erradas. É tão gostoso quando a família da gente todo serve o Senhor. Você sabe que pai, mãe, irmão, filho, mãe, é tudo da mesma linhagem. É difícil, mas é muito bom, né? E eu espero que você esteja numa igreja certa, já que você já tem, né? Você frequenta alguma igreja. Eu espero também que ela seja a igreja certa para você. Por quê? Porque aonde que prega realmente a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é vazia, você pode ter certeza que é uma igreja abençoada, é uma igreja certa, né? Uma igreja que é edificada, porque existe muitas igrejas que estão interessadas em outras coisas, mas não estão interessadas na palavra de Deus, realmente na palavra de Deus. Então, tome muito cuidado na igreja que você está indo,
entendeu? Isso é a opinião minha, né? Apesar dela ser bíblica também, mas é uma opinião minha. Veja se a tua igreja realmente prega a palavra de Deus, dá valor à palavra de Deus. Veja se a tua igreja realmente ora para os teus irmãos, se ela preocupa com você, preocupa com as ovelhas, se o pastor seu realmente é um exemplo de pastor, para você se entregar realmente para essa igreja. Porque às vezes você acha que está numa instituição religiosa, numa casa do Senhor, e é uma casa falsa, está te caminhando para o precipício. No fim dos tempos, você vai, em vez de subir o céu, você vai descer o buraco. Então presta muita atenção. Isso é muito importante, você ter o conhecimento da palavra de Deus. Se você tendo conhecimento da palavra de Deus, você vai saber se a tua igreja é uma igreja verdadeira, é uma igreja que não faça idolatria, que não tem corrupção, que só pensa na ganância, né? Tem muitas por aí, né? Que só pensa nisso. E muitas outras coisas também, né? É uma igreja que você sente vazia. Se você entra na igreja, você não sente a presença do Espírito Santo de Deus. Né? As palavras que prega são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. São as palavras vazias. Você volta, em vez de se alimentar espiritualmente, de primeiro, quando você entrava numa igreja, você entrava pesado e saía leve. Né? Parecia que tinha arrancado um saco de cimento da sua costa. Agora hoje é ao contrário. Você entra pesado na igreja e sai mais pesado ainda. Então procura sair dessa igreja, que essa igreja realmente não é uma igreja de Deus. Ela está sendo uma igreja falsa, né? De falsos profetas, como a palavra de Deus ensina. E essa é a minha opinião, né? Porque hoje na igreja, é outra coisa que eu gostaria de deixar declarado aí para os pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que são do meio eclesiástico. Eu gostaria que vocês cuidassem mais da palavra de Deus, que vocês estão abandonando a palavra de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus que manda falar para vocês. Não deixe a palavra de Deus ser abandonada. Hoje estou vendo igreja aí que faz 1h30 de culto, de adoração, de louvor para Deus. A gente necessitando do louvor. Eu estou escutando um louvor, eu vivo escutando louvor, entendeu? Mas hoje nas igrejas aí, garanto que vocês são testemunha disso que eu estou falando, é 1h30, 1h40 de louvor. E a palavra de Deus, 10, 15 minutos. Ainda quando sobe lá, é uma palavra vazia. Você volta sem alimento, você volta fraco, né? Então Deus não quer isso. Deus não quer só barulho, bateção de pé, pulação, entendeu? E na hora da palavra não ter um alimento que te sustenta. Seria a mesma coisa de você estar morrendo de fome, né? Você não tomou café, tá com a barriga até doendo de fome, né? A hora que chega a hora do almoço, você não toma, não almoça, e vai à tarde, você também não toma café, tá de jejum o dia inteiro. Chega à noite, você quer jantar, você está morrendo de fome, de vontade de jantar. Quando vê, serve para você bolachinha e chá. Você não vai ser alimentado, você não vai ter força se continuar nessa vida. Então, senhores pastores, presbíteros, pessoa do ministério de Deus, nada contra o louvor. Eu amo louvar a Deus, mas tenha paciência. Vê se consegue diminuir o louvor e aumentar a palavra de Deus. Se você não tem gabarito de pregar a palavra de Deus 30, 40 minutos, 1h que seja, estude mais ela. Peça para o Espírito Santo de Deus te dê força para você ter sabedoria e poder falar a palavra de Deus. Porque é triste a pessoa estar esperando uma palavra de Deus. Não é todo mundo que vai na igreja, não é todo mundo que vai num templo religioso, está com condição de pular, de louvar a Deus. Muitos estão ali doentes, deprimidos, com doenças até venéreas mesmo no corpo, né? Estão ali para pedir uma ajuda, para tentar uma ajuda, uma unção de Deus, ouvir uma palavra de Deus, pessoa que perdeu o ente querido. Então, eu creio no louvor, não estou abandonando o louvor da igreja, porque a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Todos que têm fôlego, louve, né? E eu sou um louvador de Deus, eu adoro louvar para Deus, mas tenha paciência, né? Vamos dividir isso daí, não vamos deixar a palavra do Senhor morrer.
tá bom? Fica aí minha dica para vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.